Neste vídeo vou finalmente dar-vos a novidade que há muito aguardo para vos contar. Nós fomos literalmente ao topo e eu vou-vos contar tudo o que tenho planeado e como foi este dia incrível e tudo o que nós vamos fazer daqui para a frente. Portanto, se eu fosse a vocês, ficava neste vídeo até ao fim porque vocês vão ver muita coisa e muita adaptação e por isso, maltinha, até já, fiquem neste vídeo. São 6h15 da manhã e hoje acordamos cedo porque temos uma viagem longa e vai ser um vídeo muito importante hoje. Acabámos de chegar, maltinha. Fiquem atentos que hoje vai ser uma surpresa. Pois é, maltinha. Eu fiz uma coisa que já queria fazer há muito tempo. Eu fui ao topo, ao espaço do Tiago. Para quem não conhece, o topo é um espaço oficial da Aerox com as medidas oficiais. E o Tiago é um excelente treinador de Aerox, um excelente coach e para além disso um excelente atleta e há muito tempo que eu já queria fazer isto. Eu vou participar no Aerox adaptado e então vou ter que ter um treino específico para isso e então eu decidi, eu escolhi o Tiago para isso porque acho que não há melhor pessoa para acompanhar e tenho a dizer que foi excepcional comigo. Tivemos sempre, aqui passámos um bocadinho por cada estação ao início. Deu-me as explicações todas, como é que eu poderia fazer, como é que eu não poderia fazer, para proteger sempre o meu pé. Tivemos a ver qual é que eram as melhores opções para mim, para o meu pé, antes de realmente avançarmos para uma mini simulação da Aerox. E é isso, malta. Eu, a partir de agora, o meu foco é ser atleta da Aerox adaptado, porque eu ainda não falei sobre isso, mas irei falar sobre a condição que eu tenho. Não tem cura. E então o máximo que eu posso fazer é amenizar as dores, mas voltando a este dia foi incrível, lá está, tivemos a apurar todas as técnicas, todas as formas como é que eu poderia fazer para não desgastar em demasia o meu pé e para o salvaguardar ao máximo. Então, por exemplo, aqui no burpee tivemos a ver qual seria a melhor opção para não comprometer. O salto eu já sabia como é que eu havia de fazer, depois experimentámos esta primeira opção de passo à frente e foi incrível. É importante dizer isto, o Tiago ter sempre lá a ver qual é que eram as minhas opções, quais é que não eram, foi muito top. Aqui nos Pharma Carries acho que vai ser a estação que vai dar assim, conjuntamente com o lunge, um maior trabalho, porque é mais difícil aí poupar um pouquinho o pé. No remo eu já me sinto super confortável, era uma coisa que eu já fazia muitas vezes no ginásio. E aqui é simples, eu faço a maior parte da força na perna esquerda e puxo muito pelo tronco. Depois nos lunges foi outra estação que eu sei que vou ter muita dificuldade, porque basicamente o meu pé direito não consegue fazer aquele movimento de ponta de pé, então eu terei de levar a perna direita sempre à frente, só que aí também depois leva um pouquinho com mais de carga. O que nós queremos é a transição ser o máximo rápida possível e que venha um impulso um bocadinho da perna atrás para não esforçar em demasia a perna. Obviamente que isto é tudo também uma adaptação, foram muitos anos a fazer tudo completamente normal e agora é começar a adaptar também o meu cérebro, tipo, às adaptações que eu tenho de fazer e às coisas que eu tenho de adaptar, que agora essa é a minha realidade e há muitas coisas que não vão voltar a ser iguais e então eu vou ter de adaptar muitos dos exercícios e é complicado quando lá está, nós já estamos habituados há muito tempo a fazer sempre da mesma forma. Mas foi impecável, eu e o Tiago tivemos sempre a ver qual é que seria a melhor opção para conseguirmos, acima de tudo, preservar o pé, que isso é o foco principal, e obviamente ter um tipo de performance maior para a prova. Aqui tivemos a ver, lá está, o que é que dá menos desgaste. Depois nas wall balls há a mesma opção de fazer sentado e vai ter de ser a opção que eu vou ter de fazer para não sobrecarregar em demasia o pé. Aqui depois também puxa muito pelo corpo, lá está, que não estou a equilibrar basicamente só numa perna, é muito core ali associado para estabilizar ao máximo o nosso corpo, mas eu tenho de dizer antes de tudo que foi uma experiência incrível, era uma coisa que já estava a procurar há muito tempo. Eu acredito que foi a primeira vez, desde que eu tive a lesão, que eu me senti realmente realizada. Não. Essa é que é a verdade. Foi a primeira vez que eu me senti realmente realizada, que eu me senti realmente feliz com o que eu estava a fazer
e há muito tempo eu já não sentia isso, desde abril de 2024 eu já não sentia essa realização, principalmente relacionada ao desporto, mas aqui nem só ao desporto, à minha vida mesmo, porque a minha vida é muito, muito desporto. E então depois fomos para a nossa mini simulação, a corrida eu vou ter de fazer moletas para poupar ao máximo o pé. É uma coisa que eu já ando a experimentar, daí ter saído daquele vídeo da corrida de moletas, em que eu fiz 3 km de moletas. É uma coisa que eu também vou ter de treinar muito, porque puxa muito também pelos ombros, pela parte superior. Aqui no ski, obviamente, tenho alguma técnica para melhorar, mas senti-me muito bem no ski. A opção que nós fazemos é meter o pé esquerdo mais no meio, que é porque se metermos os dois pés vamos dividir a carga e assim fica mais no lado esquerdo. Depois voltámos outra vez para a corrida. Eu comecei aqui um bocadinho lento, um bocadinho a medo, mas depois eu consegui desenvolver mais depois de estação em estação. Aqui no sled push vai ser uma estação que vai também dar muito trabalho, porque eu não consigo fazer aquele movimento normal que é abaixar o tronco e empurrar através encostar o bíceps e empurrar através daí, porque aí eu iria ter muita sobrecarga na perna e então eu não iria conseguir fazer. Então a opção que nós tivemos é esta, em que eu uso a perna e depois estico bem o braço, uso bastante o ombro. O objetivo é baixar um bocadinho mais o tronco, eu aqui ainda estou com o tronco muito levantado, baixar um bocadinho mais o tronco, não trazer a perna tanto à frente, mas é técnicas que eu também vou ter de fazer. Ainda experimentámos aqui uma vez com esta, mas era um pouquinho mais difícil com esta técnica, porque eu tinha de dar passos muito curtos e então era uma técnica que me deixava o peso um bocadinho mais lenta, mas é uma questão de avaliar e de ir ver qual a melhor opção. Eu penso que a melhor opção vai ser assim, mas é uma coisa que nós vamos ter de avaliar. Aqui já se nota que eu já ia mais soltinha na corrida, já ia fazer mais tranquilamente, eu comecei um bocadinho a medo, comecei um bocadinho a poupar, digamos assim. Mas sem dúvida nenhuma que foi uma experiência incrível e que eu senti-me bem na corrida. Obviamente não fizemos que 12 metros, nem tanto se calhar, portanto tranquilo. Aqui no sled pull também experimentámos várias opções para não sobrecarregar mais uma vez o pé e a perna. O Tiago sempre a dar dicas, foi incrível. Experimentámos a opção sentada, a forma como tínhamos de fazer. Ele explicou-me exatamente como é que era o melhor, tipo, puxar bem à frente, usar depois o tronco, puxar cá para trás e acabar tipo uma espécie de remada, é a melhor opção. E como se vê ali, eu não uso muito a perna esquerda, a perna direita, aliás, estou a travar muito mais que a perna esquerda, é já uma função assim, meio de defesa, mas sem dúvida no sled pull eu senti muito bem, no sled push sinto que é o que me vai dar um pouquinho mais de trabalho, juntamente com os burpees e com os pharma carries, mas aqui no sled pull, obviamente eu ainda estou com uma carga baixa, porque foi o primeiro contacto de todos que eu tive com o desporto. Depois também experimentámos aqui uma fase mais em pé, mas sempre, obviamente, a fazer mais força na perna esquerda e também ressalvar, malta, o ambiente naquela box, que é incrível. Eu não conhecia ninguém, eu sou de Coimbra, a box é na Trofa e até os próprios alunos, os outros alunos, tipo, a meterem-se comigo, tipo, na brincadeira, não sei o quê, foi inacreditável. O espírito que se vive ali, o pessoal mega empático, mega simpático, o pessoal completamente top. Olha, o pessoal de topo mesmo, inacreditável. Senti-me muito bem ali na box do Tiago, sem dúvida nenhuma. Aqui eu já estava um bocadinho fatigada, acho que se nota ali um bocadinho na minha cara. Depois, malta, lá está. Os burpees foi uma coisa que nós tivemos a analisar muito, a ver como é que iríamos fazer, se iríamos dar o passo à frente, se iríamos tentar saltar só com o pé. Aqui eu já ia para saltar com os dois, porque lá está, é muito hábito de fazer sempre da mesma forma, mas lá está, temos de adaptar e o mais importante é salvaguardar acima de tudo o pé. E então nós achámos que a melhor opção seria esta de vir com o joelho do pé magoado à frente e depois dar um salto
só um pé para a frente. De certa forma, o facto de meter o joelho no chão, obviamente vai estar tipo, a desgastar-me um pouquinho menos, respiro um bocadinho ali naqueles milésimos de segundo e depois dou um mega salto. Eu acho que nem está mal, passou por uma perna. Eu acho que está bonzinho e acho que ainda tem espaço para melhorar, portanto isso é mais importante. O Tiago aproveitou e fez um bocadinho de corrida comigo, o que foi top, que ele até na brincadeira disse, opa, olha, só a andar não consigo acompanhar, e parece sinal que o meu ritmo nem está mal tudo, né? Lá está, no remo, sem dúvida nenhuma que é a estação que eu me sinto mais confortável, porque a estação é uma coisa que eu já costumava fazer no ginásio, é uma coisa que eu me sinto confortável a fazer, em termos técnicos e tudo, porque é uma coisa que eu já estava completamente habituada. Obviamente aqui eu tenho de fazer um bocadinho mais adaptado e então estamos habituados a que é o melhor, se calhar não ir tão à frente, porque quanto mais à frente eu for, mais amplitude do pé eu vou querer, ou seja, vir um tronco um bocadinho mais à frente do que propriamente a perna vir toda à frente. Nós vimos já à frente com a Ana. Voltámos à corrida. E para quem não sabe, malta, eu não fiz uma introdução, mas o Aerox basicamente são 8 exercícios com 8 km de corrida, nós fazemos 1 km a cada exercício. No adaptado é diferente e é isso que nós também estamos a ver. Aqui eu experimentei fazer os Pharma Carries com o peso no lado em que não está magoado. Estávamos a ver qual era a melhor opção, se dar um passo um bocadinho mais curto e para não desgastar tanto, para não forçar tanto. E lá está, vai haver ainda muita adaptação, depois fizemos com muleta, trazer o peso bem junto a nós. É uma coisa que nós vamos ter de ver porque ainda vamos ter um grande período de adaptação e também para ver como é que o corpo reage, principalmente o pé reage a tudo isto. E então vai ser uma coisa que nós vamos ter, é uma coisa que nós vamos estar sempre constantemente a monitorizar para ver qual é que é a melhor opção e qual é que não é a melhor opção e acima de tudo qual é a opção que me salvaguarda o pé de certa forma, e eu acho que isso neste momento até será o mais importante. Depois ainda experimentámos uma segunda opção dos Pharma Carries, que foi com as duas muletas e levar o peso na muleta mesmo. O Tiago diz que já tinha visto isto nas provas da Aerox. Aqui, lá está, a demanda é um pouquinho mais ali do trapézio, o ombro, para puxar a muleta para vir para a frente, mas acho que é uma coisa que eu consigo tranquilamente aumentar o peso. Não me senti desconfortável, obviamente sente-se um bocadinho, depois na corrida até me senti mais leve e tudo. Obviamente ali sente-se um bocadinho no ombro, mas nada especial. A corrida depois daquilo foi inacreditável, foi inacreditavelmente bom. Depois, malta, fomos para os lanches a fazer com 10 kg e lá está, sempre com a perna direita à frente, mas tentar explodir o mais rápido possível para não ter muito desgaste. Aqui eu tenho de dar um passo um bocadinho maior, estava a dar um passo muito curto e eu próprio sentia um bocadinho a amplitude assim curtinha, mas lá está, é uma questão de adaptar e principalmente lunge, por exemplo, lunge eu não faço há 1 ano e meio, sem dúvida nenhuma, não voltei a fazer desde que tive a lesão, porque era uma coisa que eu teria de adaptar sempre, e então depois aqui já comecei a ajustar um bocadinho, a ajustar o pé atrás, ou seja, eu ficava o pé atrás e depois ajustava, mas eu tenho de dar um passo um pouquinho mais longo para sem dúvida ter menos desgaste e menos amplitude até na perna da frente, na tibiotársida e tudo. Portanto, como lá está, malta, isto vai ser tudo uma adaptação constante e agora começando os treinos mais propriamente ditos, vamos começar a adaptar e a ver como é que eu me sinto melhor. Agora é adaptar bastante, ver, fazer, malta. O treino sem dúvida nenhuma, não há treino melhor do que fazer. Nós achamos motivados em treinar aquilo para ficar boa naquilo. Não, nós temos de fazer exatamente os movimentos para ficarmos mesmo bons exatamente naqueles movimentos. Isso é que é o importante, porque é aí que nós vamos conseguir fazer o exercício e melhorar acima de tudo o exercício, porque vamos vendo algumas pequenas técnicas, algumas pequenas manhas que nós conseguimos fazer de forma diferente e sem dúvida nenhuma que isso ajuda. Não há melhor do que realmente fazer, malta. O importante é realmente fazer, é realmente nós estarmos dentro da tarefa e estando dentro da tarefa, malta, nós vamos melhorar na tarefa em si, ok? Às vezes estamos sempre, tenho de melhorar aqui para depois melhorar ali. Nós vamos melhorar enquanto vamos fazendo, sem dúvida nenhuma, gente. Eu nunca pensei em correr de muletas e sei que a minha técnica ainda não é a melhor, eu ainda tenho dito os atletas adaptados para ver qual é a melhor técnica, mas lá está, eu só vou melhorar
se eu for fazendo. Se eu não fizer, eu não consigo melhorar. Depois aqui nas wall balls, malta, eu aqui tenho de admitir, já estava completamente desgastada, os meus ombros estavam a queimar para caraças. Nós fizemos aqui no final, fizemos 40, em que eu fiz 20 seguidas, depois fiz mais 10 e mais 10, mas sem dúvida nenhuma que aqui os meus ombros já estavam muito desgastados. Depois o Tiago até estava tipo, deu-me ali uma dica tipo, para relaxar os ombros enquanto eu mando, relaxo e depois estico normalmente o braço para apanhar. Eu não sei se filmámos essa parte, mas foi uma dica que ele me deu para de certa forma aliviar o ombro, porque aqui sem dúvida nenhuma eu não sentia tanta perna, mas sem dúvida nenhuma o ombro, porque é aí que eu vou buscar a maior parte da força em todas as estações, devido à minha lesão. A perna acaba por ficar um bocadinho para o segundo plano e acaba por ser tudo mais de tronco, e aqui o ombro estava, meu Deus, estava mesmo a queimar muito. Mas malta, sem dúvida nenhuma que foi uma experiência incrível. Valeu cada minuto de viagem, foi inacreditável, foi top, foi uma coisa que eu já queria há muito tempo e sem dúvida foi maravilhoso. E a Maria nunca diz que não. Eu? Ela nunca diz que não. Ela Nunca. Nunca. Ela consegue tudo. tinha que vir aquele voo. Sim, senhor. Pois é, maltinha, esta era a grande novidade que eu vos queria dar. A partir de agora eu irei ser uma atleta adaptada da Aerox e vocês vão me acompanhar no caminho até lá, em todas as preparações, em todas as dores que eu irei sentir, em todo o estado mental por qual eu irei passar. Eu estou muito feliz de vocês fazerem parte deste novo desafio, portanto é mais do que nunca, fiquem ligados porque vão surgir muitas novidades em breve. Beijos e queijos, bora treinar!